O ar era denso, carregado com o cheiro de madeira velha e coisas esquecidas. Partículas de poeira dançavam na luz fraca que entrava pela vitrine da loja. Um grupo de amigos, jovens e tomados pela emoção do desconhecido, entrou na loja de antiguidades. Eles foram atraídos, como que por uma mão invisível, para um canto mal iluminado. Ali, coberto por um pano de veludo, estava um espelho com moldura de ébano, ornamentado com entalhes. Os amigos trocaram olhares curiosos. Algo no espelho, mesmo oculto, os atraía. Talvez fosse o jeito como as sombras pareciam se agarrar à sua forma, ou talvez a aura palpável de segredos esquecidos emanando de sua superfície oculta. Fosse o que fosse, o espelho os chamava para mais perto, prometendo um vislumbre dos mistérios velados do passado. Mal sabiam eles que o passado não se contentava em permanecer adormecido. Mãos ansiosas se estenderam, puxando o pano de veludo para revelar a superfície escura e reluzente do espelho. O vidro, envelhecido e manchado, parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Entalhes complexos, representando figuras retorcidas e rostos grotescos, adornavam a moldura de ébano. Os amigos se aproximaram, seus reflexos distorcidos e estranhos nas profundezas do espelho. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah enquanto ela olhava para seu reflexo. Seus olhos pareciam queimar com uma luz fria e desconhecida, e um sorriso cruel brincava em seus lábios. Um sorriso que definitivamente não era seu. Marcos, sempre cético, descartou como um truque de luz. Mas uma semente de inquietação havia sido plantada e começou a criar raízes no silêncio de seu olhar compartilhado. Eles levaram o espelho para casa, suas risadas ecoando no silêncio da velha casa. No começo, era apenas uma novidade, um objeto de conversa intrigante. Mas à medida que os dias se transformavam em noites, uma mudança tomou conta da casa. Sussurros suaves, quase inaudíveis, pareciam emanar da superfície do espelho, tecendo histórias de tristeza e desespero. Uma noite, Emily acordou ao som de seu nome, sussurrado como um segredo venenoso. Ela se sentou na cama, o coração batendo forte, e olhou para o espelho do outro lado do quarto. Os sussurros cessaram, substituídos por um silêncio perturbador. As sombras no quarto pareciam se contorcer e se agitar, assumindo formas ameaçadoras na escuridão. O medo, frio e agudo, trespassou o véu frágil da compostura de Emily. Ela não estava mais sozinha na casa. O espelho havia convidado algo sinistro para suas vidas. A verdadeira natureza do espelho se revelou lenta e insidiosamente. Começou com vislumbres fugazes. Um clarão de fogo no reflexo, uma figura à espreita na periferia. Então, as visões ficaram mais fortes, mais vívidas. Eram vislumbres de um futuro que nenhum deles queria ver. Um futuro onde seus medos mais profundos assumiam formas aterrorizantemente reais. Marcos, olhando para as profundezas do espelho, recuou horrorizado. Ele viu seu próprio reflexo, mutilado e ensanguentado, preso nos destroços de um carro. A imagem gravou-se em sua mente, deixando-o abalado e apavorado. A linha entre realidade e reflexo estava se confundindo, e a influência sinistra do espelho apertou seu aperto em suas vidas. Eles não eram mais apenas observadores dos horrores que ele revelava. Eles estavam se tornando participantes de um pesadelo do qual não conseguiam escapar. Movidos pelo medo e por uma necessidade desesperada de respostas, eles mergulharam na história do espelho.
Recortes de jornais antigos contavam a história de uma família rica, levada à loucura e à morte dentro das paredes de sua própria casa. O espelho, eles descobriram, não era apenas um reflexo do mundo deles, era uma janela para um passado sombrio e distorcido. Eles descobriram um quarto escondido na casa, suas paredes adornadas com símbolos arcanos e manchadas com o que parecia ser sangue seco. O ar era denso com uma sensação palpável de pavor, como se o próprio cômodo fosse assombrado pelos resquícios de atos indizíveis. No centro da sala, de frente para a parede, havia um pedestal. O tamanho e a forma perfeitos para acomodar o espelho antigo. Foi aqui, nesta sala impregnada de escuridão e desespero, que eles começaram a juntar a terrível verdade sobre as origens do espelho. Os Vanderlings, a família que possuía o espelho, eram praticantes de artes das trevas, obcecados em enganar a morte e moldar a realidade à sua vontade. O espelho era o foco de seus rituais, um condutor para reinos além da compreensão humana. Eles derramaram seus desejos mais sombrios no espelho, suas almas se entrelaçando com seu poder sinistro. Mas sua arrogância provou ser sua ruína. O espelho, corrompido por sua ganância e desejo por poder, se voltou contra seus criadores, distorcendo seus desejos e refletindo seus medos mais obscuros sobre eles. Um por um, eles foram levados à loucura, consumidos pelas mesmas forças que buscavam controlar. O espelho se tornou sua prisão, um testemunho de sua arrogância e do preço terrível do conhecimento proibido. Desesperados para quebrar a maldição, eles decidiram destruir o espelho. Eles o carregaram para o porão, o ar denso de expectativa e pavor. Marcos ergueu uma marreta acima da cabeça, sua superfície de metal refletindo seus rostos aterrorizados. Com um grito, ele a abateu sobre a superfície do espelho. Um clarão ofuscante de luz irrompeu do espelho quando a marreta o atingiu, jogando-os contra as paredes frias de concreto. O ar estalou com energia, o cheiro de ozônio queimando suas narinas. Então, silêncio. A poeira baixou, revelando os restos estilhaçados do espelho espalhados pelo chão. O alívio os invadiu, misturado com uma sensação persistente de inquietação. Eles realmente haviam escapado da maldição? Ou eles simplesmente haviam liberado algo muito pior no mundo? O alívio deles durou pouco. Os fragmentos do espelho, longe de serem inertes, pulsavam com uma luz fraca e estranha. Cada estilhaço, eles logo descobriram, agora possuía uma fração do poder do espelho original, refletindo não apenas suas imagens, mas também seus medos mais profundos e desejos mais sombrios. Os estilhaços começaram a se multiplicar, espalhando-se como um vírus, cada pedaço um portal para a mesma dimensão sombria que alimentava o poder do espelho original. Eles estavam presos em um labirinto de sua própria criação, assombrados por reflexos fragmentados de seus piores pesadelos. O espelho não lhes havia apenas mostrado sua morte. Ele havia garantido isso. Eles não conseguiam escapar de seus reflexos. Eles estavam em toda parte, em cada superfície brilhante, em cada gota d'água, em cada vidraça. Os fragmentos se multiplicavam exponencialmente, cada estilhaço uma janela para seus eus mais sombrios. Eles estavam cercados, em menor número, perdendo-se em uma galeria de espelhos sem saída. Seus olhos outrora brilhantes agora refletiam o mesmo desespero que havia consumido a família Vanderling.
Eles eram prisioneiros em suas próprias mentes, assombrados pelos estilhaços de seus reflexos destroçados. O espelho havia prometido a eles um vislumbre da escuridão, e no final, a escuridão os havia consumido por completo. O que você verá quando se olhar no espelho?